Olá, pessoal! Uma diferença sutil, pequenininha. Eu falei sutil. Você tem aqui nenhum e você tem aqui a palavra nenhum. O nenhum separado, claro, você tem algumas expressões que você só pode usar o nenhum separado. Por exemplo, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Você não vai escrever nenhum junto. A melhor maneira da gente entender é quando esse você tiver certeza absoluta de que ele é um numeral, de que ele é um número. O 1, 2, 3, 4. Se você tiver certeza que ele é numeral, é bom separar o nem um de nenhum. O nenhum aqui junto, ele traz muito mais a ideia de qualquer. Apesar de que o significado eles se confundem, dependendo da frase. Não quis ficar nenhum instante na festa. Então está aqui a situação. Nenhum escritor já conseguiu tanto humor quanto Luiz Fernando Veríssimo. Não havia nenhuma divergência entre os colegas. Ninguém, que seria o nenhum, veio à aula. Ninguém veio à aula, é uma pergunta. Nenhum veio à aula, né? Nenhum para contar a história. Vamos lá? Claro, eu fiz uma diferença para a gente tentar entender, às vezes, um contexto em que ele foi escrito. Como as frases aqui são isoladas, não tem um contexto, não tem uma história, então a gente tenta inventar uma história para convencer você desse nenhum. Veja, a festa era tão ruim que eu não quis ficar nenhum. Nenhum. Quer dizer, eu não quis ficar um instante. Né? Veja, se você não quis ficar nenhum instante, esse como número, você não aguentava 2, então você não aguentava nenhum. Tá. Então a solução, apesar de que esse aqui também não ficaria errado, mas é o que eu disse, a diferença é muito sutil. Nenhum escritor já conseguiu tanto humor como Luiz Fernando Veríssimo. Claro, essa frase estaria errada? Acho que não. Mas, se você entender que são vários escritores, dando ideia de um número muito grande de escritores, então pronto, você poderia usar nenhum escritor, veja que também a frase não daria, ela daria um significado legal. Isso porque escritor aqui você tem vários e nenhum, né? Ou ninguém. Na realidade, o nenhum significa ninguém conseguiu, né? Tá? Então, vamos lá. Não havia nenhuma divergência entre os colegas. Vamos considerar, poderia ser nenhuma junto? Claro. Mas, aqui eu quis dizer que a gente era tão colega que não havia nenhuma, o número uma divergência. Nem meia divergência. Nem meia, nenhuma. Nem duas, nem três. Então, esse aqui caracterizando, obrigando a gente a entender que não havia nada, absolutamente nada, nenhumazinha. Veja, ou então você poderia entender que não havia nenhuma, qualquer divergência. Veja que a diferença é sutil demais da conta. E depende, às vezes, muito mais de interpretação da frase do que qualquer outra coisa. Depende muito mais de um contexto. Por isso que eu estou contextualizando a frase, para você entender a diferença, que é mínima. E, claro, essa diferença mínima, às vezes, faz a diferença do significado que você quer dar para a frase. Essa aqui, na realidade, o nenhum veio à aula, quer dizer, ninguém veio à aula. Se nenhum veio à aula, veja, na realidade nós estamos querendo dizer que esse ninguém veio à aula. Se você quiser nenhum veio à aula, aí você colocaria nem um. Por que você separaria? Porque esse aqui é o número. Nenhuma pessoa. Nem meia, nenhuma, nem duas. Tá. Ficaria melhor assim. O nem veio à aula. Nenhum para contar a história. Ninguém para contar a história. Mas você poderia colocar o nenhum
Quer dizer, não sobrou, morreu todo mundo. Não sobrou nenhum. O número 1. Veja, a gente colocaria então essa diferença do nenhum junto e nenhum separado, dando essa ideia, né, do número e do não número. Se é fundamental se entender como número, separa. Se não é fundamental se entender como número, tanto faz escrever junto ou separado. Apesar de algumas expressões, por exemplo, nenhum nem outro, claro, vai ser sempre separado. As sutilezas também constroem a linguagem. Aliás, dizem que a comédia, a diferença da comédia e da tragédia, são as sutilezas, né? A sutileza faz a comédia. A falta de sutileza, às vezes, faz a tragédia. Professor, mas eu gosto do tragicômico. Então escreve de qualquer maneira. Já que é tragicômico, nenhum junto, nenhum separado. Pronto. Até uma outra oportunidade.